Todo mundo entrando, todo mundo entrando. O tema da live de hoje é o feedback eficaz. Eu não sei, na verdade, se é um tópico mais quente para líderes do que esse, mais do que feedbacks. Em geral, líderes acham que o que eles mais precisam é aprender a dar feedbacks. Os meus alunos chegam no treinamento Liderança Singular logo de cara, ficando loucos, né? Pedindo por essa aula, ficando, gente, Maria, me ensina a dar feedback, eu quero aprender a dar feedback. Como se feedback fosse resolver todos os problemas de liderança, né? Feedback é uma das palavras mais buscadas do Google e não é à toa. A primeira coisa que o líder pensa em se treinar, em se capacitar, quando ele pensa em se capacitar, a primeira coisa que ele pensa é dar feedbacks eficazes. E aí costumam surgir duas perguntas nesse momento, quando o líder pensa em feedback. São duas específicas. Maria, como é que eu faço para o meu feedback não ser levado para o lado pessoal? Primeira pergunta típica. Levanta a mão aí quem também tem essa mesma pergunta. Bom dia, Wesley! WG Campos está aqui marcando o povo. Obrigada para chegar aqui, para chegar mais. A segunda pergunta, né? Primeiro, Maria, primeira pergunta típica do feedback, quando o líder pensa em fazer um feedback é: Maria, como que eu faço para o meu feedback não ser levado para o lado pessoal? Levanta a mão aí quem tem essa mesma pergunta na cabeça. Segunda pergunta, como é que eu faço para a pessoa parar de fazer o que não está bom? Ela faz uma coisa, não tá legal, eu falo para ela e não adianta. O que eu preciso dizer? Como que eu preciso me comunicar para essa pessoa entender que não tá legal, que ela precisa mudar, que ela precisa corrigir? Levanta a mão aí, quem nunca? Levanta a mão aí, quem nunca? E se o que você deseja é isso, ou seja, a resposta para essas duas perguntas, então eu preciso te dizer, como compromisso do Liderança Singular, como você já nos conhece, que, vou falar na lata, né? Você está desejando a coisa errada, tá? Ou pelo menos a forma de você pensar em feedbacks está inapropriada. Inapropriada. Então o feedback feito da maneira certa, a partir do mindset certo, a forma de enxergar certa é o seu maior aliado para você demonstrar para a sua equipe que você está presente, que você está do lado dela, que você se importa verdadeiramente com o desempenho de cada pessoa, que você tem a capacidade de redirecionar o desempenho ou qualquer rota de qualquer pessoa com gentileza e respeito. Essa é a potencialidade do feedback. Feedback é uma ferramenta, caros líderes, caras líderes, que tem a possibilidade de estreitar o seu relacionamento com seus liderados como nenhuma outra, provavelmente. Como nenhuma outra. Bom dia, Rose. Bom dia, Maiara. Agora, muito mais do que você pensar em técnicas de feedback, muito mais que você buscar um manual de feedbacks, é você compreender que o feedback só pode cumprir o seu papel de forma eficaz se ele existir dentro de um contexto. Tá entendendo? Dentro de um contexto. Ei, Vitor André, bom dia. Que bom que você está aqui também. O que quer dizer isso? Deixa eu dar um exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Eu desenvolvi um manual completo que permite que qualquer líder, independente do ponto de partida dele, dê um feedback assertivo em qualquer contexto, para qualquer pessoa, a partir do que há de melhor no mundo em teoria e a prática. Esse manual por si só vale ouro. Ouro. Só que o poder dele sem um contexto fica extremamente limitado. Lá tem tudo que há de melhor no mundo. E tem uma prática, é certeiro, só que ele fica limitado. Por quê? Porque adianta pouco você aprender as técnicas mais certeiras de feedback, de oferecer um feedback, se você não masterizou as habilidades necessárias para criar um ambiente de segurança psicológica que permite ao seu liderado se abrir para o que você tem ali a dizer. Então, se o seu liderado está travado, se você não conseguiu construir um ambiente de confiança, em que a pessoa se sente tranquila para ela ser ela mesma, que ela se sente tranquila para atuar a partir das suas forças, você pode utilizar a técnica mais certeira de feedback, você pode ter a comunicação mais clara, a oratória mais fina, mais nobre que você puder imaginar, que não vai adiantar, ou vai ficar muito limitada a eficácia desse feedback. E também adianta pouco você ter as técnicas mais certeiras de feedback, se até hoje você não masterizou a arte de lidar com emoções carregadas que seus liderados poderiam manifestar na hora que você fala alguma coisa que para eles dói, que pega lá no coração, que incomoda, que fere na cabeça deles. E seus liderados manifestam isso de forma automática. Né? Eles tentam serem profissionais, vou falar sobre isso daqui a pouco. Só que eles não dão conta. E aí o que você faz com isso? Você está lá bem preparado, preparou seu script, beleza, bonitinho, mas aí na hora
sai completamente diferente do que você tinha imaginado, do que você tinha planejado. Seu liderado sobe nas tamancas. Pode até te xingar. Como é que faz? Né? Vai que seu liderado pede demissão no calor do momento, porque ele se sentiu tão ferido, o orgulho tão ferido, o que você faz nesse momento? E você não quer demiti-lo, pelo contrário, é um excelente funcionário, só precisava corrigir uma rota. E aí? E também adianta pouco você masterizar as técnicas mais certeiras de feedback se você não masterizou a arte da leitura corporal e a escuta da modelação da voz, ou modulação da voz, que vão te indicar qual que é o momento mais apropriado de você dizer a coisa mais difícil ou mais fácil de forma progressiva. Tem uma forma que você observa o seu liderado, ele vai te dizer quando é que ele está pronto para receber seu feedback. E se ele não está te dizendo, tem formas de você construir esse ambiente para fazer ele ficar pronto para receber seu feedback. Então isso tudo é contexto, isso tudo é preparação. E adianta pouco você saber boas técnicas ou excelentes técnicas de feedback se você não sabe analisar o momento mais propício para você e para o seu liderado de você chamá-lo para essa conversa difícil. Porque tem um momento para isso também. Além da sessão em si, há também onde que a sessão está inserida. Em que contexto a sessão está inserida. Então, mais uma vez, eu vou falar para vocês aqui o que a gente já trabalhou em aulas anteriores. A questão não é simplesmente clareza na comunicação. Se você precisa repetir 10 vezes a mesma coisa, não é simplesmente mudando as palavras que saem da sua linda boca que vai fazer as pessoas mudarem por completo seus comportamentos, que é o que você deseja. Sobretudo, gente, na verdade, se você precisar repetir 10 vezes a mesma coisa, não basta simplesmente você mudar as palavras que saem da sua boca. Se você quiser mudar o quadro por completo e, sobretudo, nossa, ficou ruim essa frase, gente. O que eu quero dizer? Desculpa, deixa eu voltar para trás. Gente, tratando-se de mudanças comportamentais, que não há algo mais difícil para um ser humano do que mudança comportamental, quem aqui já tentou parar de fumar sabe, quem aqui está tentando mudar hábito alimentar sabe, quem aqui está tentando começar a fazer exercício físico sabe, quem aqui está tentando começar a escutar melhor sabe, quem aqui está tentando ler a Bíblia todo dia sabe. Gente, mudar comportamento é difícil demais, ainda que você tenha a técnica certeira. Pode ser mais fácil, você pode ter um caminho estruturado que te permite ser mais certeiro na sua mudança comportamental, mas tem todo um processo envolvido numa mudança comportamental que, se você tiver a técnica certa, do jeito certo, a partir do momento certo, fica muito mais fácil, com certeza. Mas mesmo assim, não é fácil mudar de comportamento. Não é fácil. Se você já tentou mudar de dieta, você sabe, fazer regime, etc. Etc. Então, se você está querendo que o seu liderado mude de comportamento, tem todo um contexto em que essa mudança comportamental vai ocorrer, ou que você vai propiciar que essa mudança, ou que você vai construir para fazer com que essa mudança comportamental aconteça de forma tranquila, aconteça de forma mais acelerada, ou aconteça, né? Porque na maior parte das vezes não acontece, e não é à toa. Não é simplesmente uma questão de comunicação eficaz de oratória, gente, não é simplesmente falar bonito, não é simplesmente falar de forma objetiva. Vocês estão entendendo? Se vocês estão entendendo, bota joinha aí para eu ver que estamos na mesma página, estamos alinhados. Então, na correria do dia a dia, o que costuma acontecer? Os líderes só se aproximam dos seus liderados em duas situações específicas em geral. Em primeiro lugar, eles se aproximam somente quando um problema surge, um erro inesperado acontece, quando o liderado não cumpriu o combinado, ou seja, o líder só se aproxima quando o problema já pipocou e ele tem que resolver. Né? Quando o bicho está pegando, o líder vai lá e se aproxima do liderado para conversar com ele. Marcos Vinícius, tá ok? Obrigada. E de outro lado, o líder só se aproxima do seu liderado para jogar a conversa fora, ou seja, para falar do jogo de futebol, para falar de uma reportagem que ele viu, para falar de noticiário. Ou seja, duas situações muito específicas em que o líder costuma se aproximar do seu liderado. Isso exatamente impede que o trabalho de base seja executado. Então você, líder, provavelmente você está querendo dar feedback para o seu liderado quando o bicho já pegou, quando você já viu que alguma coisa está errada, quando ele já está pecando. Ou seja, o feedback tem muito mais um ar de punição do que um ar de desenvolvimento. Tem muito mais um ar de você está errado do que um ar de eu estou do seu lado para o que der e vier. Tem muito mais um ar de pelo amor de Deus, para de fazer o que você está fazendo, do que, se você fizer isso aqui, vai ficar tão melhor pra gente. Esses segundos exemplos que eu trouxe para vocês é o que faria a diferença, é o que faria a mudança comportamental ocorrer de forma muito mais tranquila, mais leve, que é isso que você precisa de leveza.
Então, para um líder comum, não para um líder singular, não para um líder de excelência, um feedback eficaz costuma ser um feedback em que a pessoa não leva para o lado pessoal e um feedback que faz a pessoa ser diferente imediatamente depois. Isso é um feedback eficaz. Só que eu sinto muito te dizer que isso não é um feedback eficaz. Isso está longe de ser um feedback eficaz. E até o final dessa aula você vai saber o que é um feedback eficaz. E para fazer isso, como sempre, eu vou dar um passo para trás, mas eu quero reforçar aqui que é o trabalho de base que faz a diferença. É o trabalho de base que faz a diferença. O trabalho diário, consistente, que você como líder faz com a sua equipe, com seus pares, com seus chefes. É a sua postura consistente. No Liderança Singular, no treinamento, a gente fala hashtag começou, não para mais. Começou, não para mais. Então, no treinamento Liderança Singular, em relação a feedback de forma específica, há inúmeras aulas que a gente dedica para isso, inúmeras, na verdade um curso inteiro de feedbacks dentro do treinamento Liderança Singular, porque isso precisa ser muito bem trabalhado, com muita calma, num nível de detalhes inimagináveis. Se você quer ser, de fato, certeiro, profundo e ter consciência da natureza humana, se você quer saber como que você encosta no coração de forma a abrir o coração e não de forma a fechar o coração, tem muitos detalhes envolvidos. Então, para você masterizar essa arte, essa ciência, tem muitas questões envolvidas. Só que aqui eu vou trazer para você, portanto, o que eu considero ser fundamental, porque eu não tenho todo o espaço que eu tenho no treinamento. Então aqui eu quero trazer o que há de fundamental nisso para você entender, para você já sair daqui transformado, para você já sair daqui com um passo certo de o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, pelo menos. Pelo menos a forma de enxergar tem que estar clara a partir dessa live, que vai ser uma aula, como toda live é uma aula. Então, e eu vou trazer aqui o que eu ouso dizer que você não vai encontrar em lugar nenhum fora do Liderança Singular. Eu até te desafio a achar essas coisas que eu vou trazer aqui. Então, eu quero primeiro falar sobre a recepção do feedback. Para vocês terem ideia do que está acontecendo na cabeça do seu liderado, quando você chega para ele e fala assim, eu gostaria de te dar um feedback, ou você marca uma reunião para dar feedback, ou você pergunta, posso te dar um feedback? O que está acontecendo ali do ponto de vista humano e fisiológico que você precisa ter, não só noção, você precisa compreender profundamente para direcionar o seu posicionamento, para direcionar a sua comunicação, a sua abordagem. Quando você fala essa frase mágica, posso te dar um feedback? Sabe o que está acontecendo fisiologicamente com o seu liderado? Imediatamente os batimentos cardíacos e a pressão arterial dele se elevam. O nível de estresse no corpo do seu liderado aumenta abruptamente e ele começa a emitir sinais neurológicos e fisiológicos de que ele precisa se proteger de uma ameaça. Isso, gente, frações de segundo está correndo nas veias do seu liderado. É a famosa resposta de luta ou fuga. Então, numa fração de segundo, o corpo do seu liderado começa a ser inundado pelas reações associadas ao julgamento, ao medo de não ser bom o suficiente, ao medo de desapontar, ao medo do fracasso, ao medo da humilhação, ao medo da vergonha, ao medo da punição, ao medo da submissão, ao medo da demissão. Então isso tudo está correndo nas veias. Ele não está consciente não, tá? Ele só está sentindo. A pupila dele está dilatada, os músculos estão enrijecidos, porque ele está tendo uma resposta fisiológica que faz ele querer se proteger. Porque anos e anos e anos e anos e anos, ele sabe que quando alguém vem falar alguma coisa com ele em relação a feedback, é para dar paulada na cabeça. E ele também, nossa educação toda é pautada na punição, né, pessoal? Já falei isso aqui numa live anterior, Comando e Controle. Uma live maravilhosa sobre o mundo bunny, sobre o líder que o século XXI precisa. Então, antes mesmo de você abrir a sua boca para dizer o que você veio para dizer para o seu liderado numa sessão de feedback ou num corredor, não importa, a reação de luta e fuga do seu liderado já está provavelmente, que ele está provavelmente sentindo, né, que ele está ali, a reação já foi desencadeada, e isso vai atrapalhar o seu liderado a processar as informações complexas, porque são informações complexas, informações que exigem mudanças comportamentais, são informações complexas. Então, essa reação fisiológica e neurológica que está, o cortisol correndo, que é o hormônio do estresse, correndo nas veias dele, já está impedindo ele de te escutar, está impedindo ele de reagir de forma racional. Olha que louco. Então, você nem começou a falar e já começou errado.
Ainda mais considerando que você não fez seu trabalho de base, porque você provavelmente não foi... Provavelmente não. Vamos lá, provavelmente porque é uma probabilidade. Provavelmente você não foi capacitado, você não foi treinado para construir essa relação de base, essa relação de confiança, essa construção de um ambiente de segurança psicológica que faça o liderado poder fechar os olhos e confiar no que você lhe diz. Então já não tenha a construção de base, já não tenha o seu trabalho de base para construir esse ambiente. Em segundo lugar, você começa do jeito errado. Olha isso. Feedback eficaz nem um pouco, né, gente? E aí, quais são as respostas corporais que você consegue observar se uma pessoa está dominada pelo efeito da luta ou da fuga? Eu quero dar aqui para você aprender, começar a aprender a observar os sinais corporais, a linguagem corporal, a linguagem não verbal, porque isso é fundamental de um líder masterizar. Um líder precisa saber enxergar as nuances. Precisa ter a visão de águia que dá o passo para trás e enxerga muito mais do que as palavras que estão sendo ditas. Então, os braços do seu liderado vão se cruzar, ele vai ter a tendência a se inclinar para trás, o corpo dele vai se inclinar para trás, a cara dele vai fechar, você vai ver, se você observar, né? Se você observar, você vai ver. Os músculos da cara, do rosto, vão se enrijecer, o semblante vai fechar, pode até haver uma ruga no meio da testa, ou então o maxilar vai travar. Sinais sutis, que se você começar a se atentar, você não precisa de um treinamento mega maravilhoso para notar esses sinais simples não, tá, líder? Você poderia fazer um curso de microexpressões faciais, mas não precisa. Não é disso que eu tô falando aqui agora. Além disso, o contato visual desse liderado seu vai diminuir, porque ele tá sob o efeito da luta e fuga. Opa, mosquitinho. Então, a pessoa vai responder com hostilidade, o tom de voz dela vai alterar, o olhar dela vai começar a vagar, ela não vai conseguir fazer contato visual com você da mesma forma que ela faz quando ela tá relaxada. Ela vai procurar uma fuga até pelo olhar. Isso é instintivo, pessoal, é instintivo. E ela vai começar a se defender e se explicar. Então, se seu liderado, a primeira frase que sai da sua boca, ele começa a se justificar e se defender, mas é porque, é que... Não tá te escutando, pode parar de falar, não tá te escutando, não vai servir nada, não adianta, vamos lá, se a pessoa estiver apresentando esses sinais, você pode ter a certeza que seu feedback não está sendo bem recebido. Na verdade, você pode ter certeza que ele não está sendo recebido, ele não está entrando no neocórtex, não tá ouvindo, mas não está escutando, nós já falamos disso aqui. Então você pode ter certeza que a probabilidade da pessoa corresponder positivamente às mudanças que você está exigindo dela é muito pequena, é muito pequena. Independente do que você estiver lhe dizendo, independente das palavras que estiverem saindo da sua boca, se ela estiver apresentando esses sinais, a probabilidade do seu feedback ser eficaz é muito baixa. Então o corpo dela está te gritando, se você souber escutar, o corpo do seu liderado está te gritando que que o seu liderado está rejeitando tudo que você está lhe dizendo. Rejeitando, ou nem está entrando. Então, enquanto você, líder, não lidar com isso primeiro, ou seja, com a abertura emocional para o seu liderado escutar o que você tem para lhe dizer, fica quieto, não continua falando, cria esse espaço emocional, porque senão não vai adiantar, você vai perder tempo, vai perder saliva e vai desgastar ainda mais seu relacionamento com ele, tá? Vai ser um tiro no próprio pé. Então não há nada mais ineficaz, meu caro, minha cara, do que você apelar para a racionalidade em momentos altamente emocionais. Quanto mais você tenta ser racional, profissional nesses momentos, pior fica para você, em primeiro lugar, e para o seu liderado. Não adianta você vir com discursos lógicos, com planilhas, com metas, você está aqui para trabalhar. Gente, parou, pelo amor de Deus, parou. A questão emocional a gente lida de forma emocional, não de forma lógica. Só fica pior se você tenta forçar a barra para a pessoa pensar. Quanto mais você força a barra, menos a pessoa pensa, porque é o sequestro emocional, ou seja, o neocórtex perde a conexão com o sistema límbico. Ou seja, o sistema límbico, que é o cérebro emocional, já tive live sobre isso aqui em outros momentos, em outros dias. O cérebro emocional domina, há um sequestro emocional, por quê? Porque o seu liderado parou de pensar, parou de conseguir processar, literalmente parou de conseguir processar informações complexas. E quando ele para de processar informações complexas, o nível de capacidade dele de escutar diminui, portanto, o seu nível de ter um feedback eficaz diminui também na mesma proporção. Entenderam? Vocês estão comigo aqui? Fala aí, se estiver muito difícil, vocês falam que eu explico de outro jeito. Maiara. E a dificuldade só aumenta quando o feedback precisa acontecer em ambiente virtual em época de pandemia, é muito desafiador. Minha cara, discordo se você me permite, tá? Na verdade, o ambiente virtual presencial não altera em nada a recepção do feedback se o líder faz o trabalho de base dele bem feito, tá bom?
Se o líder não tem preparo, aí concordo com você plenamente. A ausência física dificulta ainda mais. Nossa, porque aí você não pode nem observar o corpo por completo. Né? E tem aquela pressão de concentrar o olho, de ficar ali na frente da tela, né? Tanto que reuniões, já tem estudos informando que as reuniões no Zoom, ou reuniões online, são mais cansativas que reuniões presenciais, porque o nível de desgaste emocional e a tensão intelectual é muito maior. Então você tem toda a razão. Se o líder não estiver preparado para dar feedback de forma eficaz, se ele for para online, fica mais difícil ainda. É isso aí. Mas se o líder estiver preparado, se ele tiver as ferramentas, o mindset certo, se ele souber exatamente como que ele começa e como ele termina, quando ele começa e quando ele termina, ser online ou ser presencial não altera em nada. Não altera em nada a comunicação desse líder. Tá? Um líder pode ter pessoas trabalhando, né, uma equipe remota, uma equipe híbrida, né, descentralizada, que pode ter uma pessoa trabalhando lá na Austrália, lá em Londres, em Belo Horizonte, e em Turim, que o feedback dele vai ser extraordinário se ele estiver bem preparado. Tá bom, Mayara? Então só é importante vocês entenderem isso. A questão está no preparo do líder para dar o feedback, muito mais da pessoa estar na frente ou não. Mas sem dúvida que a pandemia acentuou os despreparos dos líderes em geral no mundo inteiro. No Brasil nem se fala, né? Nem se fala. Então a pandemia jogou na cara, eu já falei isso algumas vezes aqui, a pandemia jogou na cara o nosso despreparo. A nossa incapacidade de lidar com a vulnerabilidade, a nossa incapacidade de encostar no ponto de vista humano dos nossos liderados, jogou na cara. E infelizmente, porque agora a gente tem uma grande oportunidade de fazer diferente, né? Vitor André, bacana, Drifaria, coraçãozinho, eba. Jonathan, chegou, que delícia. Marquinho tá aqui hoje, gente, só gente bacana. Vitor, Marquinho, Thiago. Bora lá, bora continuar. Deixa eu beber uma água aqui pra gente continuar. Deixa eu ver se o YouTube tá aqui comigo. Galerinha, maravilha, tá todo mundo aqui junto. Não tô vendo comentário, então vamos continuar. E aí, o que é interessante também, porque eu preciso dizer para vocês que há dois tipos de feedback. Gilson, bom dia, meu caro. Bom dia, meu caro. Bem-vindo. Há dois tipos de feedback. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque o engraçado, não é engraçado, gente, é curioso. Eu amo estar com vocês, gente. Eu amo estar com líderes. Eu amo poder ajudar vocês, porque eu vejo cada coisa sendo dita e cada pergunta sendo feita que eu falo, gente, tem tanta coisa que eu preciso trazer para entender que até essa pergunta tá equivocada. E eu falo isso com carinho, com amor, tá, pessoal? Esse é meu papel, esse é o papel do Liderança Singular na liderança brasileira e na vida de vocês, tá? Bom dia, Maria! Bom dia, Maria! Bom dia, Kelly! Ô, gente, Débora Kelly! Bom dia, Débora Kelly! Ela falou bom dia, Maria, eu tô falando bom dia, Débora Kelly. Gilson, assistindo aos poucos, estou trabalhando agora. Tudo bem, querido? Depois você assiste, tá tranquilo? Tamo junto. Obrigada pela sua presença, pela sua energia positiva. E aí é o seguinte, por que eu tô falando isso que é curioso? O que eu escuto, porque geralmente, na verdade, quase, para não dizer 100% das vezes, vamos dizer 99% das vezes, quando os líderes me procuram para pedir ajuda em relação ao feedback, o que eles estão buscando é ajuda para dar feedback negativo, né, como eles dizem, como costuma se dizer por aí. Para falar o que está dando errado, né, para exigir uma mudança comportamental, como eu disse anteriormente, para fazer a pessoa entender que o que ela está fazendo não está legal. Isso, geralmente, a dúvida relacionada a feedback é essa. Em geral, 99% dos casos. Só que, eu vou falar por que isso é um mindset inadequado daqui a pouquinho, mas antes disso eu quero te falar então que na verdade existem dois tipos de feedback, meu caro líder e minha cara líder. Se você está pensando só em um, você está perdendo uma excelente oportunidade para você dar aquele que é negativo muito melhor, porque você está faltando com o positivo. Então vamos lá. Eu quero te convidar, a primeira coisa, a você eliminar do seu vocabulário a partir de hoje a expressão feedback positivo e negativo. Tá? A conceitualização em feedback positivo e negativo, por si só, já traz uma carga inconsciente que o positivo é bom, né, que o positivo é bem-vindo e o negativo é o remédio amargo que a gente precisa engolir. Então, se o seu feedback no dia a dia parece ser o remédio amargo que seu liderado precisa engolir, então já começou errado. Gente, o feedback, quando o líder está preparado para fazer, sabe o que acontece? Vamos lá, o que acontece se você não está preparado, se você hoje, líder, não está preparado para dar o feedback? Quando você fala com o seu liderado, vem aqui que eu quero te dar um feedback, acontece aquelas reações todas que eu falei, né? Ai meu Deus, o que vai acontecer agora? O liderado já começa a se estressar. Agora, quando você sabe fazer seu trabalho de base, quando você tem a técnica certa, quando você já masterizou isso, você é um líder singular, um líder de excelência, quando você fala eu quero te dar um feedback, quando você fala, isso que não é adequado, mas quando você fala, sabe o que a pessoa fala? Yes! Meu líder vai me dar um feedback, que maravilha, eu estava louco por esse momento. É isso que vai acontecer, porque você está fazendo trabalho de base. Você quer que seus liderados tenham sede pelo seu feedback, você quer que eles busquem proativamente pelo seu feedback.
Você quer que eles te busquem, você quer que eles busquem pelos seus conselhos, pelas suas dicas, pelas suas ideias, pelas suas perguntas, pelas suas afirmações, pelos seus feedbacks. E é isso que acontece naturalmente se você faz bem um trabalho de base. E aí, então, como eu disse, vamos eliminar do vocabulário feedback positivo e negativo. Primeiro pedido que eu faço para vocês, primeiro convite que eu faço para vocês. Segundo convite as pessoas tentam corrigir o feedback negativo, falando assim, feedback construtivo, né? Quem aí nunca ouviu falar em feedback construtivo, né? Não, pessoal? Só que esse vocabulário também já está negativamente contaminado. Por quê? Porque muitos de nós, se não todos que estão aqui presentes, já receberam um feedback que talvez tinha a intenção de ser construtivo, mas cujo impacto foi majoritariamente destrutivo. Então não adianta nada, né? Um feedback positivo, vamos pôr assim, né? Um feedback construtivo. Vou falar o nome. Bom, a minha proposta para vocês a partir de hoje, a proposta do Liderança Singular, o vocabulário que o Liderança Singular ensina para os líderes que a gente treina é feedback apreciativo e feedback corretivo. Feedback apreciativo e feedback corretivo, tá? Porque o construtivo já está na mente que é negativo e o impacto é destrutivo, ou seja, um feedback bem feito, um feedback eficaz, é um feedback cuja intenção é positiva e cujo impacto é construtivo. Não adianta nada você estar super bem intencionado, líder, se na hora do vamos ver você fala um negócio que quebra o joelho do seu liderado, que faz ele se sentir humilhado, envergonhado, culpado. Então não adianta só a intenção ser boa, o seu impacto tem que ser bom. Por isso que eu peço para vocês mudarem o vocabulário de vocês, não falarem mais de feedback construtivo, porque eu não conheço líder ainda até hoje que se preparou para fazer realmente um feedback construtivo e que deu conta de fazer com que o feedback, salvo raríssimas exceções, tá? Fazer com que o feedback fosse definitivamente realmente construtivo. Só muda a palavra, mas a ação é a mesma. Então, vamos mudar a palavra, vamos mudar a ação e vamos mudar a palavra, mas tem que ser mudando o mindset, mudando a atitude, combinado? Deixa eu ver aqui perguntas. Me obliviate, talvez. Bom dia, bom dia! Como é que é seu nome? Depois você me fala. Adoro suas instruções, sou líder em uma empresa e gostaria de saber como posso apresentar uma nova função ao liderado sem sofrer enfrentamento. Nossa, esse aqui é um outro tema. Se der tempo, eu falo sobre isso. Tá? Obrigada pela sua pergunta, adorei, obrigada. Mas aqui eu vou fugir um pouco para eu poder te responder. Então, no final, eu vou tentar alinhavar as coisas, tá bom? Pode deixar que eu vou tentar responder a sua pergunta, porque ela meio que tem a ver com isso. Não é bem diretamente o que eu estou tratando hoje, mas ela meio que tem a ver. Por que tem a ver? Deixa eu só explicitar para todo mundo. Porque o me obliviate, ele está trazendo aqui a questão do enfrentamento. Então, a base, o que eu quero te dizer, meus caros todos, e me obliviate? A sua pergunta, apesar de você estar querendo chegar num lugar que não é objeto dessa live, o meio é o mesmo, ou seja, você fala alguma coisa que precisa ser bem recebida, correto? Ou seja, você quer falar para o funcionário que você vai apresentar uma nova função e é possível que ele reaja de forma agressiva, de forma violenta, ou seja, ele reage a partir de um enfrentamento. A reação é a mesma. Então, tudo que eu falar aqui, meu caro, vai servir para o seu caso, tá? Eu não vou responder de forma específica, porque seria talvez um parágrafo a mais, ou se eu quisesse aprofundar muito mais parágrafos, mas o fato é, a reação emocional é o que te importa. Então, tudo que eu vou falar aqui vai servir para você nesse caso também, tá bom? Amanda tá aqui. Ei, querida, quem recebe o feedback recebe um presente. Mais ou menos. Depende de quem está dando esse presente, depende de quem está dando esse feedback, depende do preparo de quem dá o feedback, porque feedback pode ser altamente destrutivo mesmo. Não importa a intenção da pessoa. Um líder, pessoal, precisa se importar tanto com o impacto quanto com a intenção. Não adianta nada você estar bem intencionado se você fala coisas que machucam as outras pessoas. Então não é um presente se você está bem intencionado, se você quer direcionar bem seus liderados e você não sabe fazer isso. Se você machuca, se você destrói a relação de vocês com palavras mal colocadas. Não é um presente. A sua intenção pode ser um presente, mas o que você está entregando para o seu liderado não é um presente. Amanda, muito obrigada por ter trazido isso aqui, que isso é uma misconception, né? Isso é uma meia-verdade. Nem todo feedback é um presente. Feedback pode ser uma bomba que cai no seu colo e você não sabe o que fazer com ela. Na maioria das vezes, isso que é um feedback. Então, gente, não precisa doer para crescer. Não precisa
machucar as pessoas para elas entenderem que elas estão fazendo algo errado. Quanto menos você machucar, quanto mais você abrir o coração e mais flores, mais amor você colocar no coração da pessoa, maior a probabilidade de você ter o quê? Resultado. Porque é maior a probabilidade dela fazer a mudança que você tanto espera dela. Então, quanto menor for o nível de cortisol no sangue dela, quanto menos os mecanismos de defesa estiverem altos, quanto mais baixos eles estiverem, ou seja, quanto mais realmente o que a Amanda está trazendo, quanto realmente mais presente for para a pessoa, não para você. Porque geralmente líderes descarregam informações do liderado para se livrar de uma emoção. Eu preciso falar isso pro ciclano, nossa senhora, pelo amor de Deus. Então você, no seu ímpeto de desabafar, para você se livrar do seu problema, você joga a bomba no colo do seu liderado de qualquer jeito. Errado. E feio também, humanamente falando. Vamos, já falei isso muito aqui. Feio no sentido de, gente, vamos cuidar das pessoas. E feio no sentido de, se você quer resultado, meu caro e minha cara, vamos mudar a abordagem, vamos mudar a atitude, vamos mudar a comunicação, vamos mudar o seu comportamento. Se você deseja que os seus liderados mudem o comportamento deles, você precisa liderar esse movimento mudando os seus comportamentos. Se você quer que seu liderado mude a comunicação dele, você precisa liderar esse movimento mudando a sua comunicação com ele antes de tudo. Inspire pelo exemplo, não pela fala. Então, deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas. Michael, ei Michael! Luiz Real tá aqui de novo, eita maravilha, maravilha. Prazer, Michael. Então, repetindo, temos dois tipos de feedback, o feedback apreciativo e o feedback corretivo. O feedback apreciativo, ele visa reforçar aquilo que está funcionando bem, tá? Então, a partir de agora eu quero que você considere a possibilidade, líder, que você tem de fazer reconhecimentos apropriados para os seus liderados. Para você, lembra que eu falei no início dessa live que líderes geralmente se aproximam dos seus liderados em duas circunstâncias? Eles se aproximam quando algo dá errado, né? Para falar que alguma coisa deu ruim, ou eles se aproximam para falar e aí, como é que tá? E o jogo de futebol ontem? E aí, sua mulher conseguiu passar no exame, não sei o quê. São coisas bem vagas, sabe? Noticiário. Então, para você mudar isso, é importante que você, como eu disse, mude sua comunicação, mude sua abordagem, e o feedback apreciativo vai te ajudar muito nisso. Muito mesmo. Antes de começar, deixa eu responder aqui ou ler a pergunta do Luiz. Quando se dá feedbacks positivos e orientativos e não funciona, porém o colaborador tem grande potencial, insiste em desvios e provoca crise, é um feedback de impacto o próximo passo? Não sei o que você quer dizer com feedback de impacto e feedback positivo e orientativo, né? Eu não sei o que você quer dizer por esse vocabulário. Deixa eu falar o meu vocabulário aqui, Luiz. Alinha o seu vocabulário com o meu, que eu possa entender exatamente o que você quer perguntar. Vamos fazer assim? Que eu vou explicar agora e a gente usa o mesmo vocabulário para a gente ter a mesma premissa em mente. Vamos lá. Feedback apreciativo visa reforçar aquilo que está funcionando bem. Ou seja, o que o seu liderado está fazendo está dando certo. Você quer que seu liderado faça mais do mesmo ou faça melhor aquilo que já está muito bom. Né? E é muito como, gente, o enfoque no negativo é tão grande que até quando é para falar coisa boa, o líder dá um jeito de colocar pontos de melhoria. Gente, tem coisa que você pode só agradecer de vez em quando, líder, por favor, pelo bem do seu liderado, pelo bem da sua relação com o seu liderado. De vez em quando você pode falar assim, tá muito bom, não coloca a vírgula e poderíamos fazer, deixa ele ficar feliz com aquilo e acabou. Isso ajuda de um tanto. Líderes, um dos grandes pecados mortais do líder, né, um dos grandes mau hábitos que líderes têm é de sempre querer agregar informações demais. Deixa o seu liderado ficar feliz com aquilo e ponto. Sabe, quando você quer o tempo todo tá agregando, isso é negativo, isso é um mau hábito de líder, tá sempre agregando. Desnecessariamente. Tem coisa que não é para você agregar. Então fala o elogio, fala o reconhecimento e ponto. Ponto, literalmente fecha a boca, ponto. Deixa ele ficar feliz, não fala assim, e poderíamos também. Não, e poderíamos também nada, ponto. Parabéns, acabou, beleza? De vez em quando é bom você dar espaço, ou quase sempre é bom você dar espaço, o seu liderado ficar simplesmente feliz, sem pensar que tem mais pressão para ele fazer melhor e mais. Deixa ele só ficar feliz, deixa ele celebrar aquilo e acabou. De vez em quando, vai ser bom para vocês. Então vamos lá. O feedback apreciativo, ele faz isso e também reforça que a pessoa pode fazer mais e melhor daquilo que você está apreciando. E não confunda, muito importante, não confunda feedback apreciativo com expressões vagas, expressões positivas como muito bom, como continue assim, como nossa, que fantástico. Não confunda essas expressões com feedback. Essas expressões não poderiam nem ser consideradas elogios. No treinamento de liderança singular, eu ensino para os meus alunos até mesmo a dar elogio, porque líder tem dificuldade, pessoas em geral, até de dar elogio, não sabe como faz. Então,
essa vaga expressão positiva, muito bom, parabéns, fantástico, muito obrigado, muito obrigada, essas expressões vagas, no máximo, são expressões de aprovação e nada mais. Ou seja, essa expressão vaga, ela dá uma energizada boa na hora, né? É legal ouvir, é gostoso, é legal, bacana, tá? Mas assim, não ajuda a quem te ouve a fazer diferente, a fazer melhor. Não tem nenhuma informação relevante que de fato impacte o próximo resultado, ou em que impacte a compreensão do seu liderado sobre o que é importante para você. Você falar muito bom não quer dizer nada, só quer dizer que, legal, você me aprova. Aprova o quê? Aprova como? Aprova por quê? Aprova quando? O que eu preciso fazer mais? O que eu preciso fazer melhor? Exatamente o que eu fiz que você gostou. Você não está falando quando você fala muito bom, porque o que você enxerga não é o que o seu liderado enxerga. O comportamento que você está vendo seu liderado fazer no dia a dia, você tem acesso a um ponto de vista que é só seu. Se você não verbalizar exatamente isso, seu liderado não vai entender o que você está enxergando. Inclusive porque talvez ele nem enxergue, ele está fazendo sem ver, provavelmente. Ou é natural demais para ele enxergar, para ele ter consciência que aquilo que você apontou como muito bom para você, talvez não é a mesma coisa que é muito bom para ele. Então ele vai fazer mais daquilo que é bom para ele, não aquilo que é bom para você. E você falou, gente, eu já falei que era pro cara fazer isso, eu falei que estava muito bom, por que ele não fez? Ué, você não falou direito. Você falou um muito bom vago, você falou obrigado vago. Você não foi específico na sua comunicação com o seu liderado. Então é isso, fantástico por quê? Fantástico como? Fantástico quando? Fantástico com quem? Fantástico em que contexto? Você dizer simplesmente fantástico quer dizer nada, ou quer dizer muito pouco. É só uma energizada boa ali na hora e acabou. Então o feedback apreciativo, ele comunica com clareza os motivos que fazem com que o comportamento ou o trabalho de uma pessoa seja digno de reconhecimento e reforça que esse comportamento deveria ser mantido. Estão entendendo a diferença? O objetivo de um feedback apreciativo não é simplesmente fazer a pessoa se sentir bem. Isso aí é um muito bom, mais ou menos serve, né? Mas podia fazer melhor, né, líder? Vamos trabalhar, né? Vamos capacitar para fazer melhor, pra você ter o resultado que você deseja. Então, um feedback apreciativo, ele traz clareza sobre os motivos que faz com que um comportamento ou um trabalho sejam dignos de reconhecimento. Dignos de reconhecimento. Já o feedback corretivo é aquele que busca uma correção de rota. Esse é o vocabulário que o Liderança Singular traz para vocês. Busca uma correção de rota. Ou seja, a intenção do destinatário é mudar o percurso, é fazer ajustes quanto a padrões atuais de comportamentos que não estão trazendo resultados específicos, que não estão trazendo os resultados que você tanto espera. Então, como eu já falei, todo mundo aqui que já tentou emagrecer, que já tentou mudar de dieta, que já tentou começar a fazer exercício físico, que já começou a tentar ler mais, que já tentou começar a ser mais carinhoso com alguém de forma deliberada, todo mundo que já tentou fazer alguma mudança comportamental sabe que não é tão fácil quanto nos dizem por aí. Pode ser mais fácil, aliás, pode ser menos difícil, mas não vamos nos iludir que eu decido parar de fumar hoje, amanhã eu paro. Tem que ter, gente. Acontece? Claro que acontece, mas é fácil? Não. Para quem está passando pelo processo, não é fácil. Isso além do comportamento, tem a questão da toxicidade, né? Da adição química. Enfim, foi um mau exemplo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, mudanças comportamentais não são questões simples de serem feitas, né? Não são. Então você precisa facilitar com que o processo de mudança comportamental do seu liderado seja mais fácil, ou seja, menos difícil. E se a sua comunicação sobre a necessidade de mudança for mal feita, isso dificulta ainda mais o processo, obviamente. Então o feedback corretivo, ele não tem só a intenção positiva, ele também tem um impacto positivo, foi o que eu falei antes. Por isso que a gente tem que mudar o vocabulário de feedback construtivo, porque geralmente o feedback construtivo é altamente destrutivo no impacto. E o feedback corretivo, ele é altamente construtivo, de fato, no impacto. Então, quando o líder está bem preparado, está bem treinado, o feedback que ele dá costuma ser desejado, como eu falei anteriormente, né? Ele é até esperado pelos seus liderados. Não gera resistência, não gera conflito, não gera enfrentamento, porque o líder está fazendo trabalho de base. Por quê? Porque todo feedback de um líder bem preparado, de um líder singular, de um líder de excelência, que não pensa só de conversar com o liderado quando ele está fazendo algo de errado, ou quando tem alguma coisa conveniente para ser dita, quando ele conversa e sabe conversar e sabe comunicar e está todo dia ali fazendo o seu trabalho como líder de excelência, o feedback não vem, nesse caso, de um lugar de julgamento. Vem de um lugar de confiança, de apoio, de diálogo. Não vem de um lugar ameaçador, de repressão.
e de repreensão. Estão entendendo? Então, em resumo, para a gente ficar na mesma página, o feedback corretivo visa mudanças comportamentais, porque o comportamento atual não está trazendo um resultado esperado do seu liderado. E o feedback apreciativo visa reconhecer comportamentos que já são praticados pelos seus liderados e reforçar as mudanças comportamentais que já estão em andamento, tá? Marcos Vinícius não pode ficar mais, vou assistir mais tarde. Obrigado mais uma vez por esse ensinamento, querido. Muito obrigada, Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua presença. Luiz Real, isso mesmo, equalizando. Após feedbacks apreciativos e corretivos, qual o passo para corrigir a rota? Desligamento ou colocar um ponto final com a verdade e prazos? Luiz, amanhã nós vamos ter uma live sobre demissão, tá? Fica aqui até o final dessa live de feedback, porque tem a forma de dar o feedback correto. Mas vem aqui amanhã também na live sobre demissões, né? Chegou a hora de demitir, a live de amanhã. Então fique comigo aqui para eu te ajudar com essa resposta, tá bom? Para você ter o quadro completo. Bom. Então, o que é um feedback bem sucedido? Lembra que eu falei no início que feedback eficaz não é a pessoa não levar para o lado pessoal e não é a pessoa simplesmente parar de errar? Vocês lembram? Isso não é um feedback eficaz, mas isso que eu enxergo, isso que eu escuto na cabeça dos líderes, que eu escuto os líderes falarem, né? Então, um feedback eficaz é um feedback bem recebido, bem acolhido, que é bem-vindo pelo seu liderado e a partir do qual o seu destinatário, no caso o seu liderado, começa a realizar mudanças comportamentais necessárias imediatamente após a conversa. Imediatamente. E é um feedback que fortalece o relacionamento entre o remetente e o destinatário, que fortalece o seu relacionamento com o líder, com o seu liderado. Isso é um feedback eficaz. O relacionamento sai fortalecido a partir de um feedback eficaz. E, vamos lá. Outro passo fundamental que falta por aí, e que o liderança vai trazer agora para vocês, é quando que é necessário o feedback. Porque às vezes você fala assim, precisa dar feedback. Será que precisa mesmo? Será que precisa mesmo? E aí eu vou enumerar algumas questões aqui, que foram trazidas pelo Scott Miller no livro Everyone Deserves a Great Manager. Esse livro não tem tradução para o português, tá? Fantástico esse livro, por sinal. E extremamente desconhecido. Da Harvard, tá? Da publicação da Harvard. Quando que um feedback é necessário? Quando que o líder precisa se atentar para o fato que o feedback precisa ser feito? Não é em qualquer momento. Talvez o que você hoje está achando que precisa de feedback, talvez é desnecessário, ou talvez inadequado, talvez inapropriado. Eu vou falar uma série de situações aqui para você se atentar, para você ver se realmente você está fazendo a coisa certa. Então, quando que um feedback corretivo é necessário? Quando um comportamento de alguma pessoa da sua equipe representa uma infração séria e tem consequências imediatas, substanciais ou recorrentes, ok? Então, se o seu liderado está fazendo algo que poderia representar um dano muito grande, ou é uma infração séria de comportamento, ou seja, ele está fazendo algo que você explicitamente disse para ele não fazer, o que vai contra o código de conduta da empresa, que vai contra os valores da empresa, que vai contra os seus valores, que vai contra o modus operandi da sua equipe, é importante sim que o líder dê um feedback corretivo. Ou quando você acredita que o seu liderado provavelmente não vai corrigir o comportamento por conta própria. Ele não vai dar conta de entender o que está faltando, o que é preciso ser feito. Então é preciso que você aponte para ele o que precisa ser mudado. Também é importante que você dê um feedback corretivo quando você entende que o seu liderado, que um feedback apreciativo não vai ser suficiente para o seu liderado entender que ele precisa mudar, ou que ele precisa fazer melhor alguma coisa. Então, você tenta com feedback apreciativo antes de tudo. Tenta com feedback apreciativo, você faz o seu trabalho de base, mas se não está dando certo, você percebe que não está tendo resultado, você tem que partir para o feedback corretivo sim. Também é necessário um outro caso, quando o seu liderado te pede feedback. Aí sim, você vai dar feedback para ele se ele te pedir. Também é necessário se o comportamento da pessoa está impactando negativamente o desempenho e o humor da equipe. Vocês ouviram? Desempenho e humor da equipe. Ah, não, mas ele é muito bom tecnicamente. Nossa, essa pessoa aqui, ela vende demais, ela entrega resultado, ela bate todas as metas, mas ela está sendo tóxica, caro líder, para a sua equipe. Então, atenção!
Se um liderado, não importa quão bom ele for, não importa quão excepcional sejam as entregas dele, se ele está sendo uma presença tóxica para sua equipe, você precisa corrigir isso. Imediatamente. Imediatamente. Então, o humor é algo importantíssimo de ser cuidado. O humor da equipe, o clima da equipe precisa ser cuidado por você, líder. Então, mais um caso quando é necessário dar o feedback. E também é necessário quando o comportamento é uma emergência ou uma ameaça à empresa. Ameaça à empresa ou à segurança do time, tá bom? É claro que nesses casos você precisa acionar o RH também, tá? Em casos que há ameaça de segurança e ameaças, é uma emergência para a empresa, para o time, é importante que o RH seja acionado para estar do seu lado, tá? Porque vocês precisam lidar com isso de forma coordenada, tá bom, líder? Não é simplesmente somente sobre a sua equipe, sobre a sua liderança. E eu quero falar quando não dar feedbacks, tá bom? Você ficar atento. Quando que você não vai dar feedback? Quando você tem informações vagas sobre um determinado assunto, sobre um determinado incidente, você tem um sentimento que está errado, mas você não sabe o que é exatamente? Não dê, não dê. Vá fazer o seu trabalho de casa, vá cumprir o seu papel como líder, vá colher fatos, vá colher datas, vá colher horas, vá colher perspectivas, vá colher fatos, repito, para você poder dar um feedback. Se você simplesmente falar assim, você é muito desorganizado, pelo amor de Deus, líder, deixa de ser preguiçoso, faça o seu trabalho. Desorganizado, o que significa isso? É um adjetivo vago, super vago, você vai entender daqui a pouco o que eu quero dizer por isso, tá bom? Então, se você tem só informações vagas para oferecer, não dê o feedback. Prepare-se. Ou quando o único feedback que você pode oferecer está relacionado a fatores que o destinatário, que o seu liderado não pode facilmente alterar ou não está no controle dele. Meu Deus do céu, você só causa angústia se você está ali falando coisas que não está sob o controle do seu liderado. Então você precisa separar muito bem o que ele pode fazer do que ele não pode fazer para você falar daquela parte que ele controla, que está sob a alçada dele realizar. Ou você não deve dar um feedback quando as emoções da pessoa ficam à flor da pele, quando ela está num espaço vulnerável, ou, por exemplo, imediatamente após um evento difícil, inadequado, espera por um momento mais adequado para você fazer esse movimento. Também você não deve dar um feedback quando é uma questão de preferência pessoal sua, tá? Quando, enfim, quando é ruim para você, mas não tem, de fato não tem impacto negativo nenhum para a equipe ou para o trabalho. Não muda nada a pessoa fazer daquele jeito, só muda para você porque é melhor para você. Mas de fato, tá tendo um impacto negativo na equipe, no trabalho? Será que isso que está te incomodando, está incomodando mais alguém além de você? É uma mania sua, é uma necessidade emocional sua ou uma necessidade emocional da empresa e da equipe? Então atente-se a isso também, desnecessário se for só sua. E também, por fim, quando você não formulou uma possível alternativa para ajudar o destinatário do feedback a fazer melhor. Então evita dar feedbacks nesse contexto. E para finalizar, eu quero trazer aqui também o que poucas pessoas trazem, por isso que liderança singular nós estamos trazendo, eu estou trazendo aqui para vocês conteúdo, porque não está divulgado por aí, não existe, essas informações não estão por aí, que são as mais importantes. Se você não tiver noção disso, tudo que eu estou falando, se você partir simplesmente, como que eu dou um feedback, qual palavra que eu uso, a pergunta está errada. A pergunta está errada não porque você está mal intencionado, pelo contrário, eu sei que você está super bem intencionado, líder. Se você está aqui comigo, é porque você quer aprender, que você quer fazer certo. A questão tem alguns passos para trás que a gente precisa dar antes de você usar a técnica certeira pelos motivos que eu já disse no início dessa live. Porque não adianta nada você ter uma técnica certeira se, e eu numerei uma série de ações, uma série de situações que devem ser analisadas para você. Não adianta. Por isso que eu estou dando esse contexto para você entender melhor essa base. Então, você também não vai dar um feedback, líder. Atenção, se você quiser que seu feedback seja eficaz, não traga a questão, não dê o feedback. Se trazer a questão à tona, vai causar mais constrangimento do que benefício. Tá? Se a solução vai dar benefício, mas o constrangimento é maior, fica na sua, não vale a pena. Eu quero te perguntar, isso é realmente importante? Por exemplo, vai que seu liderado faz anotações grotescas com a mão dele, ele não sabe escrever direito, sabe? Ele não tem letra bonita, tá tudo uma bagunça no caderno dele. Aí você dá um feedback, ele precisa ser mais organizado. Pra que você vai fazer isso? O caderno é dele, a letra é dele, serve pra ele, só ele que vai ler. Deixa ele ser desorganizado no caderno dele, não serve a nada, não é importante. Você tá se atentando com detalhes desnecessários. Então, se vai causar só constrangimento, mas não vai causar mudança de resultado, fica na sua, líder. Fica na sua. Deixa a pessoa fazer como faz sentido para ela. Isso não é importante para você, não é importante para sua equipe, não é importante para seus resultados, não é importante para sua empresa. Então, saiba diferenciar o feedback que realmente, a palavra, a comunicação que realmente vai fazer a diferença. Esse é o seu papel. Cuidado que faz a diferença. Você tem mais o que fazer
do que ficar se atentando para o tipo de anotação ou para a organização das anotações do seu liderado, se isso não tem impacto negativo para a operação, tá bom? Só tem essa mente de águia, visão de águia, visão estratégica, esse é o seu papel. Segundo lugar, eu quero que você se pergunte, será que eu, como líder, construí confiança suficiente com cada pessoa da minha equipe que me permite dar um feedback corretivo? Que me permite falar que o comportamento está inadequado? Se você não fez isso, faça isso antes de tudo. Construa uma relação de confiança com o seu liderado, porque senão, de toda forma, não vai adiantar. Você vai falar, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, porque você não fez seu trabalho de base. Então, inclusive, se você acabou de assumir a sua liderança há pouco tempo, ainda mais importante você se atentar para isso. Se você acabou de assumir a sua liderança, trabalhe na sua relação de confiança com seus liderados. Faça esse trabalho de base. Demonstre que você está investido neles por completo. Muito mais que simplesmente você estar ali para cobrar, para punir, para mostrar o que é certo, para mostrar o que é errado. Então, constrói essa relação com cada pessoa. Isso aí é trabalho de formiguinha. O líder tem que estar disposto a fazer trabalho de formiguinha se ele quer ter uma liderança de excelência, se ele quer entregar resultados de excelência, se ele quer ser um líder que inspira e engaja qualquer liderado, se ele quer ser reconhecido como líder, ele precisa estar disposto a fazer trabalho de formiguinha com os seres humanos envolvidos na sua equipe. Esse trabalho você não faz com comunicados gerais com todo mundo, agrupado ali numa salinha, numa sala de reuniões. Você faz diariamente, consistentemente com cada pessoa da sua equipe. Então, se você não construiu uma relação de confiança, se você acabou de assumir o cargo, você não assumiu ainda uma relação, você não tem ainda uma relação de confiança com seus liderados, espera para começar a dar aqueles feedbacks de comportamentos, dar aqueles feedbacks corretivos para corrigir comportamentos. Espera um pouco para você construir essa confiança, senão não vai adiantar nada de toda forma, só vai criar mais constrangimento e mais dificuldade entre vocês. Vai aumentar a barreira entre vocês ao invés de você diminuir os mecanismos de proteção. Outra coisa, evita quando o comportamento negativo, o comportamento destrutivo que você está percebendo do seu liderado tem a ver com você, tem a ver com a forma como você se comporta. O que eu quero dizer com isso? Talvez você considere que seu liderado não fale muito em reuniões, ou não fale nada em reuniões. Eu te pergunto, será que você está dando tempo suficiente para o seu liderado se manifestar na reunião? Será que você dá espaço para as pessoas realmente manifestarem suas opiniões? Ah, sim, eu sempre falo para eles darem ideias, isso não quer dizer nada, isso saiu da boca para fora. Se você não demonstra para os seus liderados que as ideias dele, toda vez que eles abrem a boca, se toda vez que eles abrem a boca para dar uma ideia, você fala assim, ah não, não vai dar, ah não, isso eu já pensei, ah legal, mas não faz nada em relação a isso, se você não acolhe de verdade, se você não age a partir das ideias dos seus liderados, eles vão calar a boca mesmo, eles não vão falar nada mesmo. Não adianta você falar da boca para fora, me deem ideia, se o seu comportamento não está alinhado com a sua fala. Agora, se toda vez que seu liderado abre a boca para falar, você acolhe, você agradece, você anota, você fala, nossa, eu quero ter uma reunião sobre isso, nossa, que ideia fantástica, peraí, quem é que está disposto a fazer isso agora? Nossa, agora não dá, mas vamos fazer, vamos marcar aqui na reunião da semana que vem pra gente conversar sobre isso. Ou, tô vendo que isso aqui é interessante, quero entender mais, estuda sobre isso que eu quero escutar mais de você. Se essa é a sua reação, é claro que toda vez seu liderado vai trazer mais ideias, é claro. É claro que sim, que você está encorajando ele a ter mais ideias. Agora, se o tempo todo você joga água na cerveja, no chopp dele, é claro que ele não vai trazer, por mais que você diga da boca para fora, gente, quero mais ideias, gente, poxa, eu tô operando. Não adianta, comportamentos, muito mais do que falas, é o que faz a sua liderança ser de excelência. Então, talvez o seu liderado está falando um pouco na reunião, talvez o comportamento que para você é destrutivo é devido a um comportamento seu. Você não está fazendo a sua parte. Se você não dá espaço para as pessoas falarem, se toda vez que uma pessoa abre a boca você sai falando em cima dela sem você nem perceber, é por isso que a pessoa fala pouco em reunião. Ou se é uma mulher, e há piadinhas em geral sobre mulheres que se pronunciam, mulheres que se colocam, mulher vira mulher macho, né? Vira mulher grossa. Se é esse o pensamento, se há brincadeirinhas de corredor em relação a isso, ou se a pessoa for homossexual e ela fala de um certo jeito e há brincadeirinhas no corredor em relação a isso, é claro que a pessoa, e você não lida com isso, é claro que a pessoa vai ficar calada. E aí a questão não é que ela fala pouco, a questão é que você não está sendo líder o suficiente, você não está tomando conta das situações, dos seus próprios comportamentos que permite que aquela pessoa sinta-se à vontade para se manifestar durante a reunião. Então você não tem que falar, você não tem que dar um feedback corretivo nesse sentido, você tem que se dar um feedback corretivo para ver o que você poderia fazer de melhor na sua liderança para abrir espaço para a pessoa falar nessa situação específica, nesse exemplo que eu trouxe. Entenderam? Outra pergunta que eu quero que vocês façam para ver se realmente precisa do feedback corretivo. Eu posso fazer isso, eu posso fazer essa mesma coisa, mas dando um feedback apreciativo? Ou seja, se a pessoa modela o comportamento correto, o que é modelar um comportamento correto?
você fala o que você faz, né, líder? Ou seja, você propõe uma mudança comportamental, você propõe uma certa atitude que você já faz e que é facilmente observável e a pessoa pode olhar para você e te copiar. Ela pode se inspirar em você a tal ponto de fazer exatamente o que você faz. A forma como você fala, a forma como você se expressa, a forma como você se posiciona, ou exatamente o que você faz, que seja com o cliente, não importa. Então, se você modela esse comportamento que você espera da pessoa, talvez não seja necessário você dar o feedback corretivo. Você simplesmente pode lhe dar um feedback apreciativo e lhe fazer atentar-se para os seus comportamentos, para você inspirá-la ela pelo bom exemplo. Então, talvez não seja necessário o feedback corretivo nesse caso. E a pessoa está emocionalmente pronta para você dar o feedback para ela? Outra pergunta que você tem que se fazer. Se a pessoa está nervosa, com raiva, com muito estresse, você tem que esperar um melhor momento para que ela torne-se aberta para receber a sua mensagem. Se ela está travada, se ela está fechada, não adianta. Já falei aqui no início dessa live, não adianta. Você está chovendo molhado. Murro em ponta de faca, não adianta. Por mais que você tenha palavras maravilhosas, uma oratória perfeita, a pessoa não está te escutando, não adianta. E aí, outra pergunta que eu quero que você faça. O comportamento dessa pessoa é realmente errado ou é simplesmente diferente do que eu faria? Quantos líderes botam bedelho onde não são chamados? Só porque tem poder, só porque tem autoridade, só porque acham que estão certos? Isso é normal, tem muitos estudos que explicam isso, né? O comportamento de um líder nesse sentido. Mas será que está realmente errado o que a pessoa está fazendo? Será mesmo? Ou é só o seu jeito de fazer, é diferente do seu jeito de fazer? Ou é a sua preferência pessoal? Por exemplo, vamos supor que tem uma liderada sua que é extremamente eficaz, que sempre é estelar o comportamento dela, o brilhantismo dela, ela sempre entrega tudo no prazo, sempre entrega tudo com qualidade, mas ela tem o hábito de deixar para cima da hora e trabalhar de madrugada, trabalhar à noite, ou seja, trabalhar fora do horário comercial, para entregar as coisas, faltando pouco tempo para o prazo ser respeitado. Mas ela sempre, 100%, você conhece ela há anos, e 100% das vezes ela entrega com qualidade, entrega com excelência, entrega dentro do prazo. Ela faz de forma que funcione para ela. Então, por que você vai chegar e dar um feedback corretivo de organização e de produtividade, de gestão de tempo a essa pessoa? Fica na sua, tá funcionando para ela, não tá tendo impacto negativo. Talvez ela tá fazendo isso porque ela gosta de trabalhar de madrugada, ela gosta do silêncio da noite, quando não tem WhatsApp pipocando, não tem e-mail pipocando, ela não precisa responder a mais nada, além da própria intuição, da própria criatividade dela. Ela lida bem com isso, se ela lida bem com isso, deixa ela trabalhar do jeito que ela quiser. Não tem que fazer gestão de tempo, porque para você é melhor trabalhar. Claro que se tiver horas extras envolvidas, é óbvio, líder. Eu tô falando se não tiver impacto nenhum para sua liderança, se não tiver impacto nenhum para sua equipe, tá bom? Se não tem impacto nenhum, fica na sua. Você não precisa dar feedback corretivo desse sentido. Então, essas são as perguntas que eu gostaria que vocês fizessem da próxima vez que você pensar em dar um feedback. Pessoal, que horas são? Nossa Senhora, 11h21. Meu Deus, eu poderia falar muito mais sobre isso aqui. Muito mais. Como eu disse, nós temos dentro do treinamento de liderança singular aulas e aulas e aulas. Há um curso inteiro sobre feedback dentro do treinamento de liderança singular. Então, essas questões todas eu trabalho lá de forma esmiuçada. Mas o mais importante, para mim, que estou aqui como sua mentora, muito mais importante, eu já expliquei o porquê, o beabá completo do porquê. Já expliquei para você. Se você não viu a live desde o início, volta lá e vê. Muito mais importante do que você saber a técnica certa de dar feedback é você entender o contexto, você fazer o trabalho de base e você entender qual que é o mindset correto de você enxergar. Você enxergando da forma certa, a probabilidade que as palavras que você comunica, estejam azeitadas pelo relacionamento que você tem com seu liderado, que é mais profundo, que é de base, aí a probabilidade que dê certo é muito maior. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Que eu acho importante. Se você chegou agora, volta lá, que eu trouxe coisas muito importantes para você aprender em relação a feedback, coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Te desafio a encontrar essas coisas em algum outro lugar. Não é à toa que nosso trabalho é muito autoral no Liderança Singular. Niédia curtiu, que bom. E aí eu quero te perguntar se ficou alguma dúvida, se eu respondi a tudo que precisava. O Maico, né, eu falei sobre o enfrentamento, falei sobre a recepção emocional. Então, talvez vai te ajudar tudo isso que eu falei, né? O viés era o mesmo. E quero lembrar vocês, né? Bom, quero pedir a vocês uma coisa primeiro. Se vocês acreditam nessa missão, se vocês curtiram essa live de verdade, se agregou valor para a liderança de vocês, vocês estão saindo daqui com ferramentas úteis, de pensamento no mínimo, para vocês redirecionarem a compreensão de vocês,
eu peço para vocês compartilharem essa live, peço para vocês curtirem essa live depois que ela for pro feed, peço para vocês fazerem comentários abaixo dessa live, peço inclusive que vocês façam um print dessa tela aqui e repostem nos stories de vocês para chamar mais gente. Aí marca Lideranca Singular, @Lideranca Singular, marca a gente lá. É muito importante para mim, é a única forma que eu tenho de realmente expandir essa missão, única não, é a forma que faz mais sentido para mim de expandir essa missão através de vocês que estão sendo transformados. E a indicação de vocês vale muito mais que qualquer indicação. A indicação de vocês para amigos, para pares, para colegas, para outros líderes, faz toda a diferença. E é bom para vocês que vocês fazem essa jornada juntos, caminham juntos. Então, se vocês quiserem, façam um print, espalhem essa mensagem. E mais, obrigada, viu, Jane? Muito bom, obrigada, Jane, pela manifestação positiva da sua apreciação. Gente, muito obrigada, beijos e até mais tarde para quem vai estar na aula VIP. Muito obrigada.